O tema dessa mensagem é os sofrimentos do presente e as glórias do futuro. Tem sofrimento aí na sua vida? Já passou por sofrimentos? Sua vida é mais de sofrimento ou mais de vitórias? O sofrimento tem te parado? O sofrimento tem deixado você angustiado, amargurado? Tem te travado naquilo que você precisa avançar? Porque parece que eu nasci para sofrer. E sabe que isso é uma decisão também. Então, Romanos capítulo 8, apóstolo Paulo fala sobre isso. E eu quero ler com vocês. Romanos 8, a partir do verso 18. Se você trouxe a Bíblia, de repente até na sua Bíblia está aí como título, né? As glórias do futuro. Mas ele fala também do sofrimento. Olha como diz: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não por sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será liberada da escravidão, da decadência que se encontra, recebendo gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Recebendo gloriosa liberdade de quem? Então quem que vai libertar a natureza dessa angústia? Os filhos de Deus, quando os filhos de Deus governaram. Outra versão diz assim: pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade, fala de universo, mas porque Deus quis que fosse assim. Então, eu vou parar por aqui, porque tem a ver com o que eu quero falar, porque a palavra vai continuando e diz que a natureza geme, esperando que os filhos se posicionem. Nós estamos no ano da expansão, a palavra profética, e o texto, Mateus 28, fala: vá e faça discípulos. Então, o discípulo de Jesus vivendo intensamente a palavra de Deus, fazendo da forma correta, do que é certo. E você não vai aprender isso em outro lugar, a não ser na igreja. Pastor, na internet tem a palavra sim, mas não tem a mesma unção, não tem cheiro, não tem cor, não tem como tocar. É algo frio, é como se fosse só a letra. Mas eu conheço algumas pessoas daquela que faz isso. É uma ferramenta super top para conhecimento, mas para a prática você precisa da igreja. E quando os filhos estiverem vivendo tudo isso, até a natureza vai ser rendida, até a natureza vai ser colocada no lugar certo. Sabe, esse termo mãe natureza, esse termo mãe natureza não tem na Bíblia. A palavra fala só de natureza. Isso foi uma ânsia de colocar o nome de alguém que é verdadeiramente amor, o amor mais puro talvez que existe na face da terra, o que mais parece com o amor de Deus, o amor de uma mãe, colocando mãe natureza. E se a mãe natureza está fazendo o que está fazendo, alguma coisa está errada. Quem tem parente conhecido que está lá no sul, que está socorrendo o povo gaúcho lá, nós estamos falando desse tipo de natureza. Os terremotos, os maremotos, né, os tsunamis, tudo isso que está acontecendo no mundo, enchentes de proporções apocalípticas, como diz. Então, se alguém deixa que isso aconteça, não deve ser uma mãe. Uma mãe cuida. Pastor, mas então do que você está falando? É Deus que está liberando isso, como alguns estão dizendo? É Deus que deixa acontecer? Não, Deus entregou a terra na mão dos homens. Deus entregou a terra na minha e na sua mão como humanidade. E por conta da queda, por conta daquilo que nós não cumprimos, é que a natureza foi condenada junto. Gênesis capítulo 3 fala da queda e da condenação. Deus interviu. E a terra começou a produzir ervas daninhas. A terra começou a endurecer, a dar alimentos cada vez mais com menos qualidade.
cada vez menos qualidade. Conforme o pecado da humanidade vai avançando, os alimentos foram ficando mais difíceis. Hoje tem uma indústria de alimentos. E você vai, qualquer médico faz exame, ele vai dar uma lista de você parar de comer um monte de coisa. Quem já foi? Os jovens não sabem nem o que eu estou falando. Mas fique tranquilo que uma hora a conta chega. Né? Igual foi falado aqui, já começamos um novo mês de junho. Né? Um monte de boleto novo vai vir também. Tudo com data desse mês vencendo. Tem uns que já vencem amanhã. Não é isso? Quem que inventou isso? Quem que inventou esse sofrimento? Então, conforme o pecado foi avançando, a terra foi endurecendo. A terra geme, a palavra diz. A natureza está esperando a redenção. Pastor dos filhos de Deus, está falando da igreja, exatamente. Nós somos responsáveis por cuidar do meio ambiente também. Mas isso só é possível quando nós estamos alinhados com o Senhor, quando estamos fazendo aquilo que é a vontade de Deus. E aí isso é tão profundo, que são coisas do nosso cotidiano, de coisas que nós não temos nem por que ter, na verdade. Eu vi vários vídeos de pessoas reclamando das doações. Vou mandar lá para o povo gaúcho que está precisando. Nossa, que oportunidade de limpar o armário. Um sapato, né, principalmente sapato de mulheres, a reclamação. Um sapato que só serve para desfilar. Como é que vai usar no barro? Do jeito que está lá. Coisas que nem você usaria mais, vou doar. Porque estava apegado a lixo muitas vezes. E eu não estou falando da igreja, porque nós mandamos já 2 caminhões de donativos e só coisa boa. Mas da mentalidade que está no mundo. Pastor, mas e as igrejas que foram atingidas? Porque numa situação de caos, onde a gente vai se esconder? Vamos para a igreja. Se tivesse ido para a igreja, tinha sido levado junto. A igreja física. Mas a igreja do Senhor, os cristãos verdadeiros, é que estão fazendo a diferença nesse caos. Estão lá orando, dando um apoio espiritual, trazendo esperança. Não, isso não é o fim, porque você ainda tem vida, tem fôlego e tem esperança. Nós começamos essa celebração com essa palavra: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos e a redenção do nosso corpo. Uau! Pois nessa esperança fomos salvos, mas esperança que se vê não é esperança. Olha o que ele está dizendo. Quem espera por aquilo que está vendo? Se você está vendo, é porque já está ali. Não precisa ter mais esperança, já chegou, já é. Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos com paciência. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, com palavras que não podem ser explicadas. O Espírito Santo traduz. E aquele que sonda o coração conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Esse capítulo 8 traz muito encorajamento, mas traz também aquilo que acontece na igreja. Traz os problemas, mas também traz sobre a glória futura. E é essa a nossa esperança. Não importa o que estamos passando, não importa que dor estamos vivendo, porque não muda. Se você chorar, reclamar, parece que o negócio está ali. Então Deus traz um alívio, um bálsamo, mas depois vem outro. Há várias pessoas na Bíblia que ressuscitaram, que às vezes o que a gente acha que pode acontecer de pior na nossa vida é morrer. Mas Lázaro não está por aí. Ele viveu mais um tempo e morreu de novo.
teve o privilégio de ter 2 velórios. Nós estávamos, acho que na conferência, falando sobre isso, né? Lázaro morreu, as irmãs ficaram chorando, todo mundo triste. Quem já perdeu um ente querido sabe o que é isso, principalmente quando a gente não sabe para onde ele vai, a gente não tem certeza se acreditava naquilo que nós acreditamos. E aí a gente estava comentando como que foi Lázaro. Imagina, ele morreu, faz 3 dias que ele estava no paraíso, estava num lugar melhor, estava cuidado. De repente chega um anjo e dá uma ordem, fala: ó, estão te chamando lá. Nós tivemos experiência semelhante, uma festa de uma empresa do meu cunhado e uma das sobrinhas dele estavam na piscina. Ela tinha 2 aninhos, se eu não me engano, 4, né? 4 anos na época, e cada um cuidando dos seus, e de repente a gente achou ela boiando na piscina, tinha afogado. A nossa reação: corre, tira. Tinha um agente dos bombeiros lá. O SEAT chegou bem rápido, mas antes disso nós tiramos da água. A pastora G foi lá e repreendeu a morte, enquanto eu tentava tirar os meninos, que ainda eram pequenos também, da piscina. E ela repreendeu a morte, e ela foi entubada para a ambulância, fizeram as massagens que tinha que fazer. Mas quando ela estava na sala do isolamento, tirando a água do pulmão, ela voltou e começou a falar. E ela disse: mamãe, estava com um homem muito lindo, só podia ser Jesus. E ele falou que estavam me chamando, que minha família precisava de mim. E era muito lindo lá. Foi uma comoção na família, todos voltaram para a igreja, todos voltaram para Jesus. Ela já está uma moça de, acho que com 22, 23 anos. E foi um milagre. Então ela já estava num lugar muito melhor. Então a morte é uma passagem que deixa tristeza, principalmente para os que ficam. Mas se você sabe para onde vai, como um cristão de verdade, isso é uma promoção. Mas é um sofrimento, ninguém quer passar pela morte. Por que a morte veio então? Porque o salário do pecado é a morte. Paulo explica de novo lá em Romanos. O dom gratuito que Deus nos deu, o dom da vida, esse veio de Deus. Mas o pecado é o salário, a morte é o salário do pecado. O salário do pecado é a morte. E às vezes eu até brincava, né? E a doença vale transporte. Está fichado nesse mundo desse jeito. Porque a doença é terrível, a dor chega a um ponto que você pede para morrer. Principalmente os homens. Os homens se entregam primeiro. É por isso que as mulheres vivem um pouco mais. Porque as bichas são teimosas até para morrer. É real. É só ver as estatísticas. As mulheres vivem tanto, vivem mais. Tive essa experiência com a minha mãe. Meu pai ficou ruim, ele falou: fazer o quê, né? Entrou na UTI e foi embora. Foi essa a última frase dele. Minha mãe está doendo, está doendo, está doendo. Meses sofrendo. Eu tive que fazer uma oração de entrega com ela. Ela já entubada, falei: mãe, não sei se a senhora está ouvindo, mas no seu espírito, se tiver, fala, volta para casa, descansa. Aqui está tudo bem, a senhora cumpriu a sua devoção de vida, aquilo que Jesus falou para a senhora. Ela já estava no extra, vamos dizer assim, 47 anos Deus deu para ela de vida, porque no começo dos anos 70 é a morte que ia levar ela. E ela clamou ao Senhor e falou: deixa eu criar meus filhos. E ela ensinou as crianças no caminho que devem andar. E quem se desviar é por conta própria e já sabe para onde vai. E eu e minhas irmãs, estamos buscando servir ao Senhor e levar nossos filhos nos caminhos do Senhor. Então esse é o legado de uma mulher que estava sofrendo, mas que com certeza está na glória de Deus. E a nossa esperança é o dia que chegar, quando formos encontrar com ela. E é isso que a palavra está dizendo. Não dá para comparar esse sofrimento. Paulo está dizendo:
Isso que a gente está sofrendo aqui agora, se vitimizando com aquilo que nos está esperando. Ah, mas eu fali. E daí começa de novo, tem que trabalhar mesmo. Foi a condenação que foi dada. Já era para o homem trabalhar. Aí, por conta do pecado, teve que trabalhar mais, até suar, para ganhar o seu pão. Ah, mas ninguém me entende. Se explica direito. Sabe por que ninguém te entende? Porque a gente precisa ser amado, aceito e compreendido. Todos nós precisamos disso. Ser amado, aceito, compreendido. E isso só no Senhor Jesus você vai receber. Só Ele te entende. Chegou uma galera ali, ó. Sejam bem-vindos. Glória a Deus pela vida de vocês. Que bom que vocês chegaram. Então só Jesus vai completar esse vazio, essa angústia, esse sofrimento. Tem uma pausa, tem vamos dizer assim, um bálsamo em Jesus. Mas daí quando ele está dizendo aqui que nós gememos também por essa redenção, é porque quando a gente entende o que Jesus, que Deus ama, e nós começamos a olhar como é que está o povo nesse mundo, começa a doer muito também. Porque você vê a falta de Deus nas pessoas. Todas as mazelas, a falta de relacionamento, a incompreensão, os abusos, tudo tem motivo, o diabo fica prendendo você nessas coisas do passado que são legítimas, mas nossa frágil alma não se cura sozinha, o tempo não cura coisa nenhuma. Os homens que foram no encontro, eu contei a história do palhaço de novo. O tempo não sara isso não. O que faz? Vai para cima do palhaço, perdoa ele. Até beijo eu já ganhei do palhaço. Ele quase ganhou um soco, mas eu ganhei um beijo. E às vezes coisas bobas, parece coisas bobas, mas que vai nos prendendo, vai nos segurando, vai mentindo para nós, que nós não podemos, que eu não posso perdoar, que eu sou assim mesmo, que a vida é triste, ó vida, ó azar. E aí, falta-nos coragem muitas vezes de mudar o nosso destino, que é entregar para o Senhor. Mas entregar, até hoje eu fiz desse jeito, e olha os resultados que deu. A palavra diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E ainda que a coisa assim dê super errado, o sofrimento aqui ainda é nada. Quando nós decidimos pagar um preço em jejum e oração, falar: coitadinho de mim, olha aí como que eu sou santo, mais que a maioria. E as coisas não acontecem, Deus. Nós nos vitimizando, fazendo a obra que Ele mandou fazer. Vai expandir o reino, glória a Deus. Vamos sair de dentro das 4 paredes. Vamos lá para fora. Tem gente que está com vergonha de ir lá marchar. E eu entendo, eu já fui desse time também. Você vai na igreja lá dos crentes? Minha mãe é de lá, né? Eu vou lá de vez em quando. Mas daí quando você tem convicção daquilo que Deus fez na sua vida, os amigos chegam. Cara, você agora é crente, daí você dá aquele pulo. Mas você não é? Você sabe para onde você está indo? Você está louco, cara? Vem cá que eu vou te contar um negócio. E conta seu testemunho. Porque a gente pensa que tem que saber toda a Bíblia, tem que ser um teólogo. Aliás, quem fica discutindo essas coisas tem um grande risco até de perder a salvação, se já não foi. Quem fica discutindo coisas que Deus já falou que não é para mexer com isso. Mas eu queria entender como é que funciona os anjos, como é que funciona lá no céu, como é que vai ser quando a gente morrer, né? Para onde nós vamos, como é que nós vamos ficar esperando, que roupa nós vamos vestir, que corpo novo é esse que vai ser. Eu penso que todo mundo vai ter 18 anos. Não sei se você era mais feio quando tinha 18. Porque quando você olha só as fotos de álbuns lá do passado, parece que você melhorou muito. Fala: nossa, o tempo te fez bem.
E às vezes não. Porque está falando de algo espiritual. E aí essas pessoas precisam do seu testemunho. Não precisa de teologia. Porque é aquilo que Deus fez na sua vida. E Ele já fez coisas na sua vida. Amém? E vai fazer muito mais. Ele começou uma obra. Isso não é obra da prefeitura. Ele é fiel, Ele é suficiente para terminar, para concluir. Mas sabe que tem uma plaquinha, estou em obra, estou em construção? Sabe por que a obra não está avançando? Porque você não está deixando chegar material lá. Deus está querendo fazer, está lá os anjos, é uma palavra, Ele transforma. Mas daí você não deixa chegar o material do perdão, você não deixa chegar o material da cura, você não deixa que Deus deu a direção dos seus caminhos. O que Deus pensa sobre isso? E sabe, é facinho pôr a culpa no outro. Aliás, essa é uma frase bem interessante, né? Errar é humano, já viu isso? Colocar a culpa no outro, então nem se fala. Porque começou com Adão. Adão, onde é que você está? Estou aqui escondido. Está escondido porque eu estava nu, Deus. E quem falou que você estava nu? Você comeu do fruto, hein? Eu não, Senhor. Já viu criança comendo danoninho escondido? Tá com aquele bafo de morango. Não fui eu. Quem que ensinou? Deve ser os pais, né? Mente que você se dá bem. Por pior que pai que seja, você não vai pegar um pai falando para a criança mentir. Muito pelo contrário, repreendendo. E aí essa natureza caída, entra em negação. E o que eu estou falando? Que nós temos uma autorresponsabilidade. Quem está fazendo 30 semanas? Está na aula qual é? 11, 12? 14 já, perdi umas. O tempo todo a matéria está trazendo a gente para a autorresponsabilidade. Não vai ter desculpa quando chegar diante de Deus. Senhor, mas é que o país que eu vivia, a igreja que eu fui parar, a família que eu nasci, Ele sabe disso tudo. E nós queremos ouvir servo bom e fiel, entre para o gozo do seu Senhor. Uma ceia preparada por Ele. Vai ser maravilhoso aquele tempo. Então, 3 coisas que fazem a diferença na vida do cristão. Ter essa perspectiva da eternidade. De que essas coisas que nós vivemos aqui são passageiras. Essas coisas que vivemos aqui vai passar. A outra é resistir com paciência. Eu canso de ouvir, eu estou com vontade de largar tudo, estou com vontade de ir para outra igreja. Para de dar problema aqui, vai dar em outra igreja. Só muda o problema. Precisa de transformação. E oração incessante, oração intercessória. A Bíblia fala para orar sem cessar. Tudo isso está aqui no texto. Paulo dizia que essa perspectiva nossa da eternidade faz toda a diferença. Por quê? Porque a gente tem que olhar lá para o alvo. Nosso destino. Nosso alvo é Cristo, nosso destino é voltar para Deus Pai. E se a gente focar nisso, os caminhos aqui, de glória em glória, de vitória em vitória, a gente vai vivendo. E essa revelação, ela é progressiva. Ela não é instantânea. Porque se Deus mostrar os caminhos que você deve ir, provavelmente você não vai. Então a palavra diz que vai ser revelado a nós. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Ou seja, tem que ser revelado por nós. E essa criação está falando dessa criação inanimada, vamos colocar assim, de tudo que a gente conhece. Da grama, das árvores, das rochas, penhasco, da natureza como um todo. Que nós precisamos para viver. Tem umas séries aí que inventaram, né? Alguém já deve ter visto aí, Largados e Pelados. Nem adianta correr lá para ver os pelados, porque tem umas tarjas nas partes que interessam.
Mas o que eles estão fazendo? Botando os caras pelados lá no meio do gelo, no meio da selva, da floresta. Os piá de apartamento, tudo lá naquele lugar, sofrendo igual os condenados. Eu olho para aquilo e falo, que loucura é essa? Toda essa modernidade é para nos proteger, e aí querem voltar ao natural. E aí não consegue viver. Falei, por que no paraíso Adão estava lá pelado, não tinha ninguém filmando, e ele fazia tudo? Trabalhava, colocava nome nos bichos, cuidava das coisas, até que Deus olhou e viu que ele estava muito solitário, deu uma mulher para ajudar ele, e continuavam nus, na natureza. Onde é que eles dormiam, será? Abraçados com os macacos? Você consegue imaginar isso? Porque não está na Bíblia, você pode imaginar. Como que era essa vida? Como que ele dava o nome para os peixes? Tinha que entrar. Será que ele respirava embaixo d'água? Estão procurando no Google aí. Será que é assim que funcionava? Aí coloca o homem, volta para a natureza. Você consegue se imaginando morando no jardim da sua casa? No saguão do seu prédio, do apartamento? Não tem como, porque a natureza foi deturpada. E ela foi submetida, a palavra diz, à inutilidade. Então aquilo que Deus fez, que era perfeito, que era para ser muito bom para nós, foi deturpado. Então Adão pecou e trouxe essa sujeição, a maldição sobre a terra. É por isso que acontecem as catástrofes. Essa enchente no Rio Grande do Sul foi Deus que permitiu? Não foi. Onde é que estava Deus quando aconteceu isso tudo? As pessoas incrédulas não fazem essa pergunta para você? Você é cristão, né? Por que Deus deixa acontecer isso? Por que Deus deixa acontecer tal coisa com a criança? Por que Deus deixa a mulher ser espancada? Por que deixa alguém ser morto no assalto? Onde que está Deus nessas horas? A resposta é simples, queridos. Deus está no mesmo lugar quando fizer isso e muito mais com os filhos dele. E ele não se levantou do trono, ele não saiu do controle. Jesus, quando estava a ponto de consumar tudo que podia, porque a morte não podia levar ele, porque a Bíblia fala e Paulo explica, o salário do pecado é a morte. Jesus não pecou, mesmo como homem, ele foi o sacrifício perfeito. E aí Deus não suportou ver todo o pecado da humanidade. Pensa em todos os pecados que você odeia, em todos que você já praticou, em todos que você conhece, e multiplica por todos os pecados do mundo inteiro, só das pessoas que estão vivas hoje. Agora pensa em toda a história de quase 7 mil anos, ou mais de 7 mil desde que criaram. E aí Deus virou o rosto para Jesus, por conta do pecado, porque Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Foi quando Jesus disse, meu pai, por que o Senhor me abandonou? Ele não suportou tamanha atrocidade. E aí, por conta da terra ter sido amaldiçoada, essas coisas acontecem por isso. Essa é a explicação. É simples assim. E o que a gente faz? Vamos orar, vamos nos manter resilientes. Tem vida, vamos cuidar dessas vidas, vamos trazer elas para Jesus, porque esse desastre natural vai continuar. Sabe que quando a gente lê Apocalipse, está tudo acontecendo: fome, guerra, rumor de guerra, enchente, terremoto, vulcões, está tudo aí. Mas sabe o que não aconteceu ainda, que a Bíblia também fala? Um grande avivamento, um derramar do Espírito sobre toda a carne. E é a hora da igreja participar da grande colheita. Os trabalhadores da última hora somos nós. Nós vamos ficar só comentando, só tentando ajudar, só de espectador daquilo que está acontecendo? Não, nós precisamos ser o protagonista da cena, daquilo que é a vida. Por isso que nós precisamos sair. Nós estamos saindo aos poucos, timidamente, mas nós vamos sair. Nós vamos lá desfilar, nós vamos orar pela cidade, orar pelo prefeito. Aconteceu a escola profética aqui, foi falado que nós íamos sentar em cadeiras de autoridade,
3, 4 dias depois eu estava orando com o prefeito da cidade, entendendo a posição que ele ocupa, que a palavra diz que toda autoridade é dada pelo Senhor. Ah, mas eu não concordo. Ok, então quem que nós estamos preparando para assumir uma posição dessa? É a igreja que tem a obrigação de trazer redenção. Ah, se eu pudesse eu acabava com o carnaval. Se a gente colocar todos os prefeitos, vereadores, cristãos de verdade, naquelas cadeiras de autoridade, nós vamos viver os princípios da palavra. Eles vão brigar por isso. E a maioria é que vence, não é assim que funciona? Na democracia. Porque a democracia, o negócio não é bem ruim, né? Na Bíblia não tem democracia. Na Bíblia tem teocracia, Deus mandando em tudo. E aí do jeito dele dá certo. Mas foi o povo que pediu democracia. Nós queremos um rei. E parece uma coisa, né, tão boa. E o nome já começa com demo. Já prestou atenção? Como que pode ser bom que começa com democracia? Então nós estamos gemendo, aguardando isso. Resistir com paciência. Precisamos continuar olhando para frente, para diante. Mas orando para que a gente entre no nosso papel de verdade, de redenção da nossa família, da nossa cidade, da nossa nação. Parece um trabalho muito grande para um, para outro, mas só aqui dentro dessa casa, com os dons e os talentos que o Senhor nos deu, em todas as áreas da sociedade, nós podemos influenciar e transformar, porque é isso que Deus espera. E eu vou dizer para você, você que faz parte dessa igreja, Igreja Ceifa de Foz do Iguaçu, Centro de Integração da Família, nós temos uma história, 30 anos nessa cidade, 40 anos de ministério no Brasil. A expansão já começou, nós já estamos lá no Nordeste, nós já estamos em Moçambique. Nós estamos em várias células, as células estão se multiplicando. Eu creio que a hora que nós chegar no número 100, ninguém vai segurar mais, porque daí vai ser multiplicação de 100 em 100. E a hora que chegar em 1000, e aí o negócio vai acontecer muito rápido. Aí quem está só assistindo, mas eu estou aqui ainda, sou um membro comum, né? E aí o camarada que entrou ontem, começou a ganhar gente, já está lá na frente, daqui a pouco está pastoreando, e você ainda não sabe onde que é o seu lugar dentro da igreja. É isso que acontece. Porque aconteceu na minha vida. Eu só queria ser um bom cristão. Eu fui carregar a mala. Eu tinha medo de falar no microfone. Então para mim era muito mais fácil arrastar tudo que precisava, carregar, descarregar caminhão, arrumar roupa, do que fazer um discipulado, do que ter que falar no microfone, do que ter que ensinar alguém, do que ter que ser responsável. E se eu estivesse fazendo isso com 50 e tantos anos, não interessa agora, eu já não ia dar conta de estar nesse pique. Por quê? Porque o tempo está passando. E está passando para mim, porque o tempo de Deus é outro. O projeto dele não muda. Ele fala assim, eu sei que eu tenho para vocês. Plano de te fazer bem, plano de te prosperar. Então nós precisamos estar conectados nessa perspectiva, movidos pela eternidade, por aquilo que é eterno. Precisamos estar com paciência, sofrendo as angústias que vier, as perdas que vier. Não vai destruir, não vai derrotar a igreja. Se eu sair da igreja vai acontecer isso. Se fulano sair da igreja, isso aqui quebra tudo. Eu ouvi isso tudo também. Mas a palavra diz, as portas do inferno não vai prevalecer. Então a igreja não é para ficar se defendendo, a igreja é para ir para cima, e as portas do inferno que vai ser derrubada. Sabe como que as portas do inferno são derrubadas? Quando você chega numa casa em que não tem Jesus. Porque o conceito de inferno é isso, a ausência de Deus. Se não tem Deus em casa, isso é o inferno. Pastor, mas eu conheço muito crente que vive o inferno, porque está longe de Deus. Aceitou, fez a oração, pensou que entrou para um clube, e não para o projeto mais poderoso da face da terra, que já tem mais de 2000 anos, que Jesus fundou, e está funcionando. Empresas poderosas cresceram, faliram, acabou, e a igreja continua.
Ah, mas tem muita gente que desistiu, tem gente que desviou. É a opção de cada um. Eu posso fazer isso agora mesmo, largar isso aqui e fazer o que eu quiser. Se a minha esperança não fosse de uma glória suprema, de uma glorificação, de uma mesa posta pelo próprio Deus, que me deu vida, que mudou meu nome, que mudou minha trajetória, e tem um plano para a eternidade. Então tem sofrimento aqui? Tem, mas não é nada diante da glória que vai vir. E o que é isso tudo que vai vir, pastor? A palavra diz que olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram o que o Senhor tem preparado para aqueles que forem fiel até o fim. Ah, mas tem um monte de coisa que eu queria saber. Deuteronômio 29, capítulo 29, versículo 29. As coisas reveladas está aí para você saber e obedecer. E as coisas encobertas por Deus, que não tem resposta, em umas palavras bem bonitas está escrito assim: não te interessa. Está encoberta por Deus. Então, o que você precisa saber está no Novo Testamento, bem simples. Ide por todo mundo, pregue esse evangelho dos apóstolos. Por isso somos a igreja católica, apostólica, cristã. E aí nós pregamos a palavra de Deus. E é essa palavra que traz transformação. É essa palavra que traz vida, que traz salvação. Essa palavra que faz a diferença. E aí muda a nossa natureza. Muda a natureza à nossa volta. Muda a nossa cidade. Muda a nossa vida como um todo. E essa transformação vem de dentro para fora. Eu vou pedir para você se colocar de pé. Eu sei que nós temos convidados. Eu quero dar a oportunidade de você entregar a sua vida para essa transformação, a esse Deus que está dizendo que as coisas vão até piorar, mas o final é de vitória. O final é para os vencedores. O final é para os mais que vencedores. E eu já li o final esses dias. No final, ele vai ganhar, ele vai governar, ele vai reinar. E junto com a igreja, amém? Então coloque a mão no seu coração, feche seus olhos. Repita essa oração comigo. Fala assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao seu senhorio. Me perdoe, Senhor. Escreva o meu nome no livro da vida. Eu te recebo como meu único Senhor e Salvador da minha vida. Em nome do seu Filho. Amém. Amém. Quem fez essa oração pela primeira vez? Você que está aqui convidado, a gente quer te dar um presente se você fez. Você não está trocando de igreja, de religião, mas com essa oração você começa a ser cuidado no reino de Deus, que é muito maior do que as igrejas e que as religiões. Olá, que bom que você nos acompanhou até aqui. Nós somos a Igreja Ceifa, a Igreja da Família. E a palavra que você acabou de ouvir é uma palavra centrada na Bíblia, é uma palavra de Deus. Portanto, eu creio que você foi tocado pelo Senhor, que Ele falou ao seu coração. E mediante a exposição desta palavra, eu quero fazer alguns desafios para a sua vida. Arrependa-se. A palavra de Deus diz: se você confessar com seus lábios, crer no seu coração, receber o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor para toda a eternidade. Segundo desafio: se você está por acaso afastado dos caminhos do Senhor, da igreja do Senhor, que é o corpo de Cristo na terra, quero dizer que aqui você tem uma casa, uma igreja, uma família para pertencer, e você é muito, muito bem-vindo. Um terceiro desafio para a sua vida: se você não foi batizado nas águas, fazendo disso o seu compromisso público de fé, como diz as Escrituras, você é convidado a fazer o seu batismo, a batizar e pertencer a esta casa. Essa é uma grande oportunidade para a sua vida, mediante a palavra que você ouviu. Se você fez alguma dessas 3 decisões na sua vida, que é tão importante, fale com o nosso corpo pastoral, acesse o chat, escreva-nos e acesse o QR Code que está aí na sua tela.
Obrigado, queridos, por nos acompanhar até aqui. Somos a Igreja Ceifa, Centro de Integração da Família, uma família a pertencer. Muito obrigado, Deus te abençoe sempre.